6. Aprendendo a encontrar sua presença. Várias surpresas aguardavam-me nos dias seguintes. Ouvi palavras que não posso traduzir, mas nunca me esquecerei das cenas. Durante uma dessas experiências, eu vi uma torre que se alcançava aos céus. Subitamente, perante mim, estavam centenas de igrejas, novas, antigas, igreja de todos os estilos, e finalmente uma linda igreja dourada. Outra vez a cena se mudou e vi áreas do centro da cidade desenrolarem-se perante mim, centros comerciais modernos e praças antiquadas. Era tudo tão claro. Podia divisar os arranha-céus, as torres com relógios e edifícios lindamente ornamentados. Não podia deixar de pensar que isso me havia sido dado por um motivo especial, ainda desconhecido. Descobri também, ao ler as Escrituras, que era uma experiência completamente diferente das que já tivera em leituras anteriores. Alguma coisa acontecia comigo à medida que lia. Em vez de ler a Bíblia, encontrei-me vivendo-a. Era como se passasse através de suas páginas para o mundo antigo da Palestina, onde Jesus Cristo andou pelas estradas pedregosas da Galileia. Vi-o pregando, ensinando, vivendo sua mensagem nas situações do dia a dia, demonstrando o poder do Espírito Santo e, finalmente, indo à cruz e passando vitoriosamente pela experiência de morte. Para minha surpresa, também descobri que o efeito da leitura bíblica estava começando a ser sentido pelos outros. Percebi isso certa manhã, quando minhas criadas preparavam-me a toalete. Nurjan arrumava os pentes e as escovas de prata numa bandeja quando acidentalmente derrubou tudo. O barulho foi grande. Ela enrijeceu-se, os olhos muito apertados. Eu sabia que ela esperava o meu massacre costumeiro. E de veras, quando dei por mim, estava pronta a repreendê-la. Mas em vez disso, eu disse: "Não se preocupe, Nurjan. Não se quebraram." Então, uma ousadia peculiar começou a tomar conta de mim. Até então, eu tinha medo de dizer a qualquer pessoa do meu interesse por Cristo. Primeiro, porque tinha horror à ideia das pessoas fazerem pouco de begum lixeira. E também tinha medo de minha família colocar-me no ostracismos. O pai de Mahmoud podia até tentar tirá-lo de mim. Temia até que algum fanático levasse a sério a injunção: aquele que se desvia da fé deve morrer. De modo que não estava realmente ansiosa em ser vista na casa dos Mitchell. O grupo de mulheres que naquela noite havia saído da casa de David e Sinone ainda me preocupava. Meus próprios criados certamente sabiam que algo incomum estava acontecendo comigo. Ao pensar em tudo isso, vi que estava vivendo num estado de inquietação constante, não sabendo quando a pressão contra mim iria começar. Mas depois de meus 3 encontros com Deus, fiz uma admissão surpreendente a mim mesma certo dia. No que me dizia respeito, minha decisão de tornar-me cristão era do conhecimento público. Como diz a Bíblia, eu estava confessando Jesus com os meus lábios. Bem, disse a mim mesma de pé, à janela do quarto, certo dia. Esperamos para ver os resultados. Mas não esperava resultados assim tão rápidos. Logo depois do Natal de 1966, a criada do andar térreo veio a mim com um sobrolho enrugado. "A senhora Mitchell está aqui e quer vê-las, Begum", disse ela. "Oh", disse eu, tentando parecer casual. "Mande-a entrar."
Meu coração batia forte enquanto ia à porta receber minha visita. Fico muito honrada com a sua visita, disse eu, certificando-me de que a criada, que estava ainda por perto, me ouvisse. Sinone tinha vindo convidar-me para jantar. Teremos outras pessoas presentes também. Pessoas que temos certeza que a senhora gostará de conhecer, disse ela. Outros? Senti a velha parede erguer-se dentro de mim. Sinone deve ter percebido meu olhar hesitante, pois procurou dar-me segurança. A maioria é cristã, disse ela. Alguns são ingleses, outros norte-americanos. A senhora viria? Seus olhos imploravam esperançosamente. E com mais entusiasmo do que sentia, disse que seria um grande prazer. Perguntava-me a mim mesma por que tantos cristãos eram tão tímidos. Eu tinha estado em contato com cristãos antes, geralmente em jantares de Estado, onde eu fora anfitriã e esposa do oficial do governo. Os jantares, em geral, eram acontecimentos formais, servidos por criados de livre. Acontecimentos longos, muita comida, cada prato servido separadamente, na melhor baixela, melhor porcelana. Havia muitos cristãos de diferentes nacionalidades entre os convidados, mas nenhum deles jamais mencionava a sua fé, ainda que tal assunto pudesse fazer parte da conversa. As pessoas que eu haveria de encontrar na casa dos Mitchell, sentia eu, não seriam tão tímidas. No dia seguinte, estava de novo na estrada, que agora já se tornara familiar, em direção à casa dos Mitchell. David e Sinone cumprimentaram-me calorosamente e apresentaram-me a seus amigos. Pergunto a mim mesma, como teria me sentido se tivesse ficado sabendo, nesse dia, o grande papel que algumas dessas pessoas iriam desempenhar em minha vida. O primeiro casal era Ken e Mary. Ken era um inglês cujos olhos azuis brilhavam, cheio de humor, por trás de óculos espessos. Engenheiro civil com um ar de informalidade tão fácil como as roupas amarrotadas que usava. Mary, sua esposa, era uma enfermeira norte-americana com uma atitude prática, destemida, por um sorriso lindo. Os outros também eram pessoas afetuosas e amigas. E então, para meu horror, descobri que eu era o centro das atenções. Todos estavam ansiosos para ouvir as minhas experiências. O que me esperava ser um jantar calmo transformou-se num período de perguntas e respostas. A sala de jantar estava em silêncio, até as crianças sentavam-se quietas, enquanto eu contava os meus sonhos e meus encontros separados com as 3 personalidades de Deus. No fim do jantar, David cumprimentou a esposa pela refeição, mas disse que o alimento espiritual de minha história foi o mais rico. Concordo, disse Ken Old. Já a vi antes, a senhora sabe. Já morei em Wash. De manhã cedo eu passava por seu jardim e admirava suas flores. Às vezes a via no jardim, mas devo dizer à senhora, não parece a mesma mulher. Eu sabia o que ele queria dizer. A Bilks Shake de alguns meses atrás tinha sido uma pessoa que não sorria. A senhora é como uma criança, disse Ken, que de repente recebeu um presente. Em seu rosto percebo uma admiração incrível por causa dessa dádiva. A senhora dá mais valor a ela do que qualquer coisa que possui. Senti que gostava desse homem. Tive conversas agradáveis com os outros e percebi que estivera certo. Esses cristãos eram muito diferentes dos cristãos que tinha encontrado em outros jantares. Antes de terminar a noite, cada pessoa havia contado um pouco do que o Senhor estava fazendo em sua vida. David tinha razão.
A refeição fora excelente, mas o alimento verdadeiro vinha da presença naquela casa pequena. Nunca tinha visto nada parecido e comecei a desejar que pudesse conseguir esse tipo de alimento regularmente. E é por isso que, quando ia retirar-me, o comentário de Ken teve tão grande impacto sobre mim. Ken e Mary vieram a mim e me perguntaram: "Você vai precisar de comunhão cristã regularmente agora, Bilks", disse Ken. "Você gostaria de vir à nossa casa aos domingos à noite?" "Poderia?", insistiu Mary com esperança na voz. E foi assim que comecei a frequentar regularmente as reuniões com outros cristãos. Aos domingos à noite, reuníamos na casa de Old, uma habitação feita de tijolos cuja sala de estar mal podia acomodar as dezenas de pessoas que ali se reuniam. Somente 2 dessas eram paquistanesas. O resto eram norte-americanos e ingleses. Conheci pessoas novas também, como o doutor e a senhora Christie. Este médico norte-americano magro e com aparência de grande energia era um especialista de olhos e a sua esposa enfermeira. Ambos pertenciam a um quadro de empregados do hospital da missão local. Nas reuniões, cantávamos, líamos a Bíblia e orávamos uns pelos outros. Rapidamente, essas reuniões tornaram-se o ponto alto da minha semana. Então, certo domingo, não me senti com muita vontade de ir. Telefonei aos outros e dei algumas desculpas. Parecia uma coisa mínima, mas quase instantaneamente comecei a me sentir mal. O que era? Andei pela casa inquietamente, verificando o trabalho dos criados. Tudo estava em ordem. Entretanto, tudo parecia fora de ordem. Então fui para o meu quarto e ajoelhei-me para orar. Depois de algum tempo, Mahmoud entrou, tão silenciosamente que não percebi sua presença até sentir sua mãozinha suave na minha. "Mamãe, a senhora está bem?", perguntou ele. "A senhora está com um rosto tão engraçado." Sorri, assegurando-lhe que sim, eu estava bem. "Bem, a senhora fica andando por aqui procurando como se tivesse perdido alguma coisa." Ele se foi, saltitando corredor abaixo. Então parecia que eu tinha perdido algo. Mahmoud tinha razão, e eu sabia o que havia perdido. Havia perdido o sentido da glória de Deus. Ela havia desaparecido. Por quê? Será que tinha algo a ver com o não ir à reunião na casa dos Old? Ou não ter comunhão quando dela precisava? Com um sentimento de urgência, telefonei para Ken e disse que eu estaria lá, afinal de contas. Que diferença! Senti imediatamente. Realmente eu senti a volta do calor à minha alma. Fui à reunião como prometera. Nada incomum aconteceu. Entretanto, sabia que de novo estava andando em glória. Ken aparentemente tinha razão. Eu precisava de comunhão. Havia aprendido minha lição. Desde esse dia em diante, tomei a resolução de assistir às reuniões regularmente, a menos que o próprio Jesus me dissesse para não ir. À medida que me aproximava mais de Deus, um passo aqui e outro ali, percebi que tinha mais fome de sua palavra, a Bíblia. Todos os dias, assim que me levantava, começava a ler a Bíblia, com um sentimento constante de novidade. A Bíblia tornava-se viva para mim, iluminando-me o dia, derramando luz em cada passo que eu deveria dar. Era, de fato, o meu perfume adorável. Mas aqui também descobri uma coisa estranha. Certo dia, Mahmoud e eu devíamos ir visitar sua mãe e passar o dia com ela. Fui para a cama tarde na noite anterior e não me sentia com vontade de me levantar de madrugada a fim de passar 1 hora com a Bíblia, de modo que disse a Raishan para me acordar com o chá logo antes do horário
em que deveríamos sair. Nessa noite não dormi nada bem. Fiquei rolando, retorcendo-me na cama e tive sonhos ruins. Quando Raichan entrou, eu estava exausta. Percebi que o dia todo não saiu bem. Estranho. O que estava o Senhor me dizendo? Ele esperava que eu lesse a Bíblia todos os dias? Essa era a segunda vez em que eu parecia estar saindo da glória da presença do Senhor. Mas a experiência, não obstante, deixou-me um estranho sentimento de emoção, pois eu tinha o sentimento de estar vivendo sem perceber uma verdade importante. Havia horas em que eu estava na presença e experimentava aquele sentimento profundo de alegria e paz. E havia horas em que eu perdia o sentimento de sua presença. Qual era o segredo? O que podia eu fazer para permanecer perto dele? Pensei nos momentos em que ele parecia inusitadamente perto. Retrocedi até meus 2 sonhos e aquela tarde, quando percebi a fragrância esquisita no meu jardim de inverno. Pensei na primeira vez que fui à casa dos Mitchell e nas vezes posteriores em que havia lido a Bíblia regularmente e ido às reuniões dominicais na casa dos Old. Quase sempre essas foram horas em que sabia que o Senhor estava comigo. Também pensei nos momentos opostos, momentos em que sabia haver perdido o sentido da sua proximidade. Como é que a Bíblia descreve tal coisa? E não entristeceis o Espírito de Deus. Efésios 4:30. É isso que acontecia quando eu repreendia os criados? Ou quando falhava em alimentar meu espírito com a leitura regular da Bíblia? Ou quando eu simplesmente não ia à casa dos Old? Parte do segredo em permanecer em sua presença era a obediência. Quando eu obedecia, então ele permitia que eu permanecesse em sua presença. Peguei a Bíblia e procurei no Evangelho de João até encontrar o versículo onde Jesus diz: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. Era dessa maneira que a Bíblia expressava o que eu estava tentando dizer: permanecer na glória. Era isso que eu estava tentando fazer. E o segredo era a obediência. Ó Pai, orei, quero ser tua serva, como a Bíblia diz. Obedecer-te-ei. Sempre pensei ser sacrifício desistir da minha própria vontade. Mas não é sacrifício, porque faz com que eu fique perto de ti. Como é que a tua presença poderia ser um sacrifício? Eu ainda não havia acostumado com essas horas nas quais o Senhor parecia falar tão direto à minha alma. Como estou convencida de que Ele o fez naquele instante. Quem, a não ser o Senhor, teria pedido que eu perdoasse a meu marido? Ama a teu antigo marido, Bilks. Perdoe-lhe. Por alguns instantes, fiquei sentada, em estado de choque. Sentir seu amor pelas pessoas em geral era uma coisa, mas amar o homem que tanto me havia magoado? Pai, simplesmente não posso fazê-lo. Não desejo abençoar Khalid, nem perdoá-lo. Lembrei-me de uma vez que havia infantilmente pedido que o Senhor não convertesse a meu marido, para que ele não sentisse a mesma alegria que eu possuía. E agora Deus pedia que eu amasse esse homem? Podia sentir a raiva crescer dentro de mim enquanto pensava em Khalid, e rapidamente tirei-o do pensamento. Talvez eu simplesmente pudesse perdoar-lhe, Senhor. Isso não seria suficiente? Era minha imaginação ou o brilho da presença do Senhor pareceu diminuir? Não posso perdoar o meu marido, Senhor.
não tem a capacidade para fazê-lo. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Senhor, não posso perdoar-lhe. Eu clamei. Então fiz uma lista mental de todas as coisas terríveis que ele havia praticado contra mim. Ao fazer isso, outras feridas vieram à superfície. Mágoas que havia empurrado para o fundo da mente por serem humilhantes demais, até mesmo para pensar nelas. O ódio crescia dentro de mim e agora sentia-me totalmente separada de Deus. Amedrontada, gritei como uma criança perdida. E rapidamente, milagrosamente, ele estava ali comigo em meu quarto. Jogando-me aos teus pés, eu confessei o meu ódio e a minha incapacidade de perdoar. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lenta e deliberadamente entreguei o fardo a ele. Abri mão de meu ressentimento, de minha mágoa, de minha ira e coloquei tudo em suas mãos. Subitamente percebi uma luz surgindo dentro de mim, um brilho como a aurora. Respirando livremente, corri até a penteadeira e apanhei a foto com a moldura dourada. Olhei para o rosto de Khalid e orei. Pai, desfaz meu ressentimento e enche-me com teu amor a Khalid, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquei ali em pé um longo tempo, olhando a fotografia. Lentamente, o sentimento negativo dentro de mim começou a desaparecer. Em seu lugar, surgiu um amor inesperado, um sentimento de cuidado pelo homem da foto. Não podia acreditar. Estava de fato desejando o bem para o meu ex-marido. Oh, abençoa-o, Senhor, e dá a ele alegria, faz ele feliz em sua nova vida. Ao exprimir esse desejo, uma nuvem negra desprendeu-se de mim. O peso foi removido de minha alma. Senti-me em paz e descontraída. Uma vez mais, vivia em sua glória. E uma vez mais, não queria deixar sua companhia. Como lembrete a mim mesma desse desejo, desci até o andar térreo, embora fosse tarde da noite, e peguei um pouco de tinta rena. Com essa tinta, desenhei uma cruz grande nas costas de cada mão, a fim de sempre me lembrar. Nunca, se estivesse em meu poder, jamais sairia da sua companhia deliberadamente. Levaria muito tempo, eu tinha certeza, para aprender a viver no brilho de sua presença. Mas era uma época de treinamento que eu recebia com imensa emoção. E então, certa noite, tive uma experiência aterradora. Eu não sabia que iria ter notícias do outro lado.